pessoal, aqui é o professor Maxwell de História e hoje eu vou dar aula para o 8º ano. Peguem aí o livro de vocês e abram na página 278 e a gente vai falar hoje sobre o segundo reinado no Brasil. O segundo reinado, a gente contando, lembrando um pouquinho do que a gente já viu, é que Dom Pedro de Alcântara, para se tornar imperador, teve um golpe chamado golpe da maioridade, na qual Dom Pedro, aos 14 anos, foi declarado maior de idade e assim coroado imperador do Brasil com o título de Dom Pedro II. Como funcionava a política nessa época? A política, antes de Dom Pedro II, tinha lá os exaltados, os moderados e tinha os restauradores, que era o Partido Português. Tá? Sendo que vão sair esses aí, que faziam parte lá do início lá da regência, e vai vir agora só dois partidos, os liberais e os conservadores. Os conservadores, eles queriam, chamado Saquarema, eles queriam concentrar ou centralizar o poder, sendo que os liberais, chamados de Luzias, eles queriam, na realidade, um poder mais assim liberal para as províncias terem mais autonomia. Então Dom Pedro II, ao assumir o poder, o que ele vai fazer? Ele vai tentar implantar aqui no Brasil aquele parlamentarismo inglês, sendo que diferente, né? A gente sabe que na Inglaterra, o parlamentarismo lá, o rei não manda em nada. Quem manda é o primeiro-ministro. Aqui no Brasil era o contrário. Quem manda é o imperador Dom Pedro II. E o ministro, que era por indicação, não era nem chamado de ministro, era presidente do Conselho de Ministros, o mesmo cargo que tinha o primeiro-ministro da Inglaterra. Sendo que o primeiro-ministro da Inglaterra, ele é eleito, ou melhor, ele era eleito e até hoje é eleito pelo povo. Já aqui o presidente dos ministros, ele na realidade era indicado pelo imperador Dom Pedro, tá? Dom Pedro II. E o que vai acontecer? Dom Pedro II, ele vai botar esse sistema parlamentar, mas fazendo um revezamento entre os partidos liberal e o partido conservador, tá? Eles vão revezar no poder. Vai ter uma época que Dom Pedro II vai escolher seu ministério com liberais. E depois vão escolher só com conservadores. E assim ele vai tentar manter a paz entre essa parte política aqui no Brasil. Agora a gente vai falar um pouco da economia do Império. A economia do Império, ela vai ser, a base dela vai ser o café e também vai ser escravista. Tá? Então, o Brasil, ele plantava o pé de café, certo? Colhia esse café, que vai começar a aparecer os barões do café, e a mão de obra era a mão de obra escrava, tá? Apesar que a Inglaterra fazia uma pressão sobre o Brasil para acabar com a escravidão no Brasil, chegou até, antes de Dom Pedro assumir o poder, chegou a fazer uma lei na qual proibia o tráfico negreiro, mas continuou o tráfico negreiro, não parou o tráfico negreiro no Brasil, tá? E Dom Pedro, a sua economia era agroexportador, quer dizer, era uma monocultura na que precisava só de um produto para exportação para manter a sua economia. O café ele foi tão bem aceito que ele era comprado pelos europeus e principalmente pelos Estados Unidos. Então o Brasil, a sua economia estava muito bem, obrigado. Mas aí, por exemplo, a gente pode falar de algumas pessoas que tentaram até industrializar o Brasil visando em cima da Inglaterra. Qualquer dia desse, quando a gente voltar às aulas, eu vou passar esse filme para vocês. O Barão de Mauá, ele foi marquês, depois foi barão. O Barão de Mauá, por exemplo, é um rapaz, só falando aqui um pouquinho da sua história, vai ser um rapaz que tem uma visão na qual tentar industrializar o Brasil. Muitas coisas, pelo dinheiro que ele ganhou, por exemplo, ele vai trazer o telégrafo para o Brasil,
ele vai trazer a primeira iluminação da capital do Brasil, iluminação elétrica. Então, tudo isso, Barão de Mauá, e tentou começar a industrialização do Brasil. Mas aí ele vai esbarrar numa coisa chamada os barões do café, a oligarquia cafeeira. Eles não tinham interesse que o Brasil se industrializasse, porque eles achavam que isso poderia afetar os seus negócios. Então, como eles eram a maioria em sentido de opinar ao imperador Dom Pedro II, a industrialização acabou sendo descartada, tá? Outra coisa também que Dom Pedro II gostava muito, ele gostava muito de arte, ele investiu muito na arte brasileira. Ele, por exemplo, chegou aí até, para vocês terem ideia, ele foi o primeiro a trazer o telefone para a América Latina, tá? O telefone chegou aqui que ele ligava ali o palácio ali de São Cristóvão ao Palácio de São Cristóvão, de Petrópolis. Então tinha uma ligação, tá, entre esses dois palácios com o telefone, que quando queria falar com o imperador, quando ele estava lá em Petrópolis, né, ligava para ele. Tá? Então ele vai nessas feiras, Dom Pedro sempre foi muito assim, tinha muito interesse pela ciência, e o telefone é uma das coisas que ele fica assim, ele achava maravilhado. Hoje em dia a gente se vê aí por vídeo, né? Se hoje Dom Pedro II estivesse vivo e visse um evento desse aqui, por exemplo, no celular, ele ia ficar mais... Imagine naquela época que as pessoas não existia telefone, eu estou falando com uma pessoa aqui, a outra pessoa está falando lá do outro lado. Pô, ele ficou e trouxe esse evento para o Brasil. Um deles, tá? Dom Pedro II. Dom Pedro II foi um imperador que ele era muito instruído. Então, o que vai acontecer? Eu falei da parte econômica, da parte política, e eu estou falando um pouco da parte aí cultural, na qual Dom Pedro sempre se preocupou. Tanto é que numa das viagens que ele foi ao Egito, infelizmente a gente perdeu todo esse acervo quando o Museu Nacional pegou fogo, que era a casa lá da família real, pega fogo, certo? E aquele acervo vai queimar tudo que ele trouxe do Egito. O Brasil, por exemplo, para vocês terem ideia, ele tinha o maior acervo da América Latina sobre o Egito. E tudo se perdeu com esse incêndio, né? Mas isso é outra história, uma história triste, né? Até de ser falada. Então, Dom Pedro II, outra coisa que vai acontecer é as relações deles internacional. Dom Pedro II, por exemplo, vai ter problemas com a Inglaterra em relação a um embaixador inglês chamado William Christian. Esse camarada, ele vai vir para o Brasil como embaixador inglês para tentar acabar com o tráfico negreiro, tá? Mas vai acontecer algumas coisinhas, por exemplo, tem uma embarcação, tá, inglesa que vai ali na região do sul do país, ele vai encalhar, certo? E quando ele encalha, toda a tripulação sai, apesar que alguns faleceram, mas todo mundo sai, chega em terra, e quando o pessoal sabe que está com essa carga, aí vai lá, alguns brasileiros vão lá e acabam saqueando essa embarcação inglesa. E claro que o comandante da embarcação vai falar para o embaixador vai exigir do Brasil, né, vai pedido de desculpa pelo acontecido. Dom Pedro II não dá muita ideia para ele não. Outro acontecimento é que tem oficiais ingleses que não estavam uniformizados, beberam um pouquinho a mais, aí entram em briga com oficiais aqui do Brasil e eles são presos, tá? E depois eles, quando descobrem que eles são oficiais ingleses, mandam até soltá-los, mas Christian falou assim, ó, isso não pode ficar assim não, tá? Eu vou dar uma lição no Brasil, eu quero que vocês paguem, né, sobre o saque que foi feito sobre a embarcação inglesa, e quero que vocês peçam desculpa por ter prendido os nossos oficiais e também prender aqueles que prenderam nossos oficiais. Então Pedro II até aceita, tá, foi mal aí, desculpa,
vou indenizar, vou pagar o que o pessoal roubou, tá? E a gente fica em paz. Mas Christian, não. Se não pagar, não sei, eu vou prender embarcações. Então tinha algumas embarcações brasileiras, certo, que estavam em alto mar, que foi presa por ordem dele em alto mar. Aí Dom Pedro II fala assim, ó, isso não quer não, amigo, devolve a embarcação do Brasil, já indenizei, já pedi desculpa, mas mesmo assim o que acontece? Lá na Grã-Bretanha o pessoal, né, o parlamento não gosta muito dessas decisões desse embaixador e chega a falar com ele que ele fez foi errado. Você vai falar que ia dar uma lição no Brasil. Poxa, aí o que acontece? Naquela época não existia uma ONU, né, para de repente falar assim, gente, calma, vamos resolver aí. Aí chama lá o embaixador não, o rei Leopoldo, certo, da Bélgica, para tentar ver aí o que ele poderia fazer em relação aos dois países. E aí Leopoldo, né, não, é a favor, o Brasil está certo, está errado esse embaixador. O Brasil corta relações com a Inglaterra, fica um bom tempo sem falar com ele e só volta a ter uma relação diplomática só a partir de 1865. Tudo isso vai acontecer a partir de 1861, tá? Olha só, queria que vocês pegassem aí na página 280, certo? E corrija aí que saiu aqui errado. Na hora que foram fazer, botaram 1681, questão Christine. Tá lá, 1861, 1681, não, eles trocaram, eles botaram 1681 e na realidade é 1861, tá bom? Então corrija aí, por favor, tá? Outra coisa que também vai acontecer em relação de Brasil é o caso da Guerra do Paraguai. No Paraguai é conhecido como Guerra do Brasil. O que vai acontecer? O Paraguai ele começa a desenvolver a nível Carlos, vamos botar aqui, Carlos Antônio Lopes. Ele assume o poder no Paraguai e o que ele vai fazer? Vai industrializar o Paraguai, vai acabar com o analfabetismo no Paraguai, certo? E vai começar a crescer a nível industrial, que já tinha até indústria de base no Paraguai. E os ingleses começaram a ficar preocupados, falaram assim, caramba, se eu consigo, né, sou um país de influência na América Latina, ou melhor, na América do Sul, e de repente o Paraguai começa a desenvolver sem a nossa ajuda. Pô, se o Brasil fizer isso, a Argentina fizer isso, a gente perde a influência naquela região. Aí, Carlos Antônio Lopes vai vir falecer, quem vai assumir vai ser seu filho Francisco Solano Lopes. Francisco Solano Lopes. Francisco Solano Lopes mantém a política do pai, mas sendo que ele quer aumentar, né, expandir o território do Paraguai, invadindo ali um pedaço da Argentina, do Brasil e do Uruguai, certo? Para tentar chegar ao Oceano Atlântico. Para vocês terem ideia, o Brasil só vai agir muito tempo depois. O Brasil não tinha um exército muito bem organizado. A Marinha do Brasil, apesar de tudo, era a segunda maior marinha do mundo. E Dom Pedro II tinha um orgulho da marinha, mas nunca tinha investido no exército. Então coloca lá Duque de Caxias, que vai aparecer o nosso amigo Duque de Caxias aí, para combater lá no Paraguai, junto com o almirante, eu vou lembrar o nome desse almirante brasileiro, que é muito importante na Guerra do Paraguai, tá? E vai combater lá o Paraguai, né? Porque os paraguaios invadiram o Brasil, mas o Brasil vai fazer uma tríplice aliança com a Argentina e o Uruguai. Mas antes disso, Dom Pedro II, querendo dominar no sentido político aqui da América do Sul, ele se mete na política uruguaia e se mete também na política argentina, tá? E começa a ajudar a ficar no poder aqueles que eram de interesse de Dom Pedro. Quando Francisco Solano Lopes está lá no Paraguai e invade o Brasil, Dom Pedro declara guerra, depois de assinar o Tratado de Tríplice Aliança entre Uruguai
e Argentina, então a tríplice é porque é Brasil, Uruguai e Argentina, para combater Solano Lopes do Paraguai. Essa guerra foi uma das guerras mais violentas que teve aqui na América do Sul e até o momento que ela vai de 1864 a 1870. Foi uma das guerras mais violentas que já teve aqui na América do Sul e no mundo. Tá? Para vocês terem uma ideia, o Dom Pedro II vai combater lá, mandar combater, claro, junto com o argentino, consegue expulsar do seu território e do território do Uruguai e da Argentina os paraguaios, mas Dom Pedro II não estava satisfeito, queria que o Francisco Solano Lopes saísse do poder. Então ele invade o Paraguai. Para vocês terem uma ideia, gente, 50% da população feminina foi exterminada no Paraguai, 90% dos homens. Tá? Quando Dom Pedro II chegou a esse ponto, tá? O Brasil não era bonzinho não, tá? A gente fala assim, o Brasil, que a gente fala assim, o Brasil ganhou a guerra do Paraguai. Mas o Brasil foi super violento, tá? Tanto é que no Paraguai, como eu falei para vocês, é conhecido como Guerra do Brasil. Então, quando o Brasil ganha a guerra, mas o Duque de Caxias não quis mais combater. Falou assim, cara, não, Pedro, não há mais necessidade, já expulsamos os caras, já exterminamos, acabamos com o Paraguai. Aí Dom Pedro, não, quero Solano Lopes. Aí manda seu genro para comandar o exército, tá? E vai. Conde de, tá? Marido da princesa Isabel, combater na Guerra do Paraguai. E aí o Solano Lopes vem a ser morto por 2 soldados brasileiros. Tá? Para vocês terem uma ideia, assim, para a gente falar uma coisa bem rápida, Solano Lopes chega a começar a botar armas na mão de crianças para combater os soldados brasileiros. Outra coisa também que vai acontecer, por exemplo, vai ser a Ana Nery, que é uma brasileira que vai perder os filhos e o marido na guerra, e ela se candidata aí como enfermeira, né, para ajudar os soldados. Então ela vai entrar para a história da enfermagem, né? Ela é patrona da enfermagem brasileira, ela vai lá cuidar dos brasileiros e cuidar, às vezes diziam a lenda, que ela cuidou até dos paraguaios que estavam feridos. Tá? Então ela vai entrar como uma lenda, né, na Guerra do Paraguai, né, como uma patrona da enfermagem, ela vai cuidar dos feridos. Tá? E aí, para resumir, o Brasil ganha a Guerra do Paraguai, mas a figura de Dom Pedro sai arranhada nesse contexto aí do Império, tá? E quando acaba a Guerra do Paraguai, Dom Pedro II não estava bem. Para vocês terem uma ideia, se vocês pegarem foto, que já existia fotografia naquela época, de Dom Pedro no início da Guerra do Paraguai e no final da guerra, ele envelheceu mais ou menos aí uns 20 anos. Ele, aquela barba branca, tudo, veio aparecer durante a Guerra do Paraguai, para você ver como ele envelheceu. A guerra foi uma coisa que desgastou muito a figura de Dom Pedro e ele próprio se desgastou com isso tudo. Então, o que vai acontecer? Dom Pedro II, para tentar melhorar a sua imagem, aquelas roupas que o pessoal só vê ele com roupa de gala, né? De imperador, nunca vê ele de civil. E o que vai acontecer? Ele vai começar a andar na rua com roupa civil. E assim os brasileiros, lá Dom Pedro II, imperador no Brasil, aqui andando com a gente aqui na rua. Na época foi uma coisa só. Depois começou a se tornar uma coisa costumeira. Aí a pessoa olhava o Dom Pedro passando, o imperador passando, só isso. Tá? Outra coisa também, Dom Pedro II ele vai viajar muito. Tanto é que a princesa Isabel ela fica como princesa regente muitas vezes, né? E muitas viagens. Dom Pedro fez viagem para o Egito, para conhecer toda a Europa, e incrível que pareça, hein? Ele não foi, assim, não gastou nenhum dinheiro dos cofres do Brasil. Ele bancou tudo sozinho, essas viagens que ele fez. Tanto é que quando ele chegava nas cidades, o pessoal recebia ele como chefe de Estado.
Mas ele falava, não, eu não estou aqui como imperador, estou aqui como Dom Pedro de Alcântara. Não é claro que não, né? Acabava o pessoal recebendo ele como um chefe de Estado. E nesse meio tempo também, o que vai acontecer em relação aos escravos, que a gente vai falar agora um pouco, vai ser em relação a vendo os primeiros imigrantes para o Brasil, tá? Vem principalmente ali da Itália, vem da Alemanha, vem da Suíça, vem também depois, tempos depois, já no século XX, do Japão, como eu falei, da Alemanha, da Itália. Esses países vão começar a vir os primeiros imigrantes para cá, porque a escravidão ela já está começando a ficar... O próprio povo já não aceitava mais a escravidão. Tá? A escravidão ela foi acabando aos poucos. E com a pressão de outros países, até a nível internacional, o Brasil começa a criar as primeiras leis. A primeira é Eusébio de Queiroz, de 1850, que proibia trazer escravos da África. Agora os escravos só podiam ser comercializados os escravos que tinha aqui no Brasil. Tanto é que o escravo ele se tornou uma peça muito cara, porque já que não tinha aquele monte de escravo, aqueles que viviam aqui no Brasil ficou, né, muito caro. Tá? E chegando os imigrantes aqui, o que vai acontecer? Muitos escravos começaram a trabalhar, né? Não estou com pressa, vou fazer o quê? Então já os imigrantes já chegaram na pilha para tentar conseguir conquistar um espaço aqui no Brasil. Tá? Claro que depois a gente conversa sobre isso em próxima uma aula aí que a gente faça. Eu conto mais um pouquinho dos imigrantes aqui no Brasil. Mas aí o que vai acontecer? O Brasil, certo, trazendo esses imigrantes que vão ser patrocinados as suas vindas para cá por fazendeiros, e assim vai começar a aparecer as primeiras leis para tentar acabar com a escravidão no Brasil. Dom Pedro II diziam, né, que ele já queria acabar com a escravidão no Brasil. Tanto é que ele tinha até planos de libertar os escravos e doar terras, certo, para esses escravos começarem a vida deles. Só que daria problema, né, que para você dar terra para essa galera, você tem que desapropriar alguma terra. E desapropriar alguma terra, você tem que indenizar esses donos dessas terras. E aí não ia ser uma coisa muito boa, não. Tá? Chegaram a cogitar isso. Mas o que vai acontecer? Aí vai vir as primeiras leis, certo? Aí veio a lei do ventre livre. Não, minto. Veio a primeira, a lei do sexagenário. Aí o escravo que tivesse mais de 60 anos, estava livre. Gente, se vocês pararem para raciocinar, onde uma pessoa daquela época chegava aos 60 anos? Nenhum escravo conseguia chegar aos 60 anos. E também não saberia se ele tinha 60 anos ou não, porque não tinha nenhum registro de nascimento. Isso foi bom para os donos de escravos se livrar daqueles escravos doentes, que trabalharam a vida deles todinha como escravo e conseguiram suportar. Aí quando o cara, estou com dor nas costas, estou com dor, não, meu amigo, tu tem 60 anos, pode ir embora. E aí, como o cara ia viver? Não tinha como. Outra coisa também que vai acontecer é a lei do ventre livre, também foi outra lei também para inglês ver, como o pessoal dizia, tá? A escrava está grávida, seu filho nasceu, ele está livre. E aí? Vai chegar a criança e soltar? Vai, filho, está solto, está livre. A criança, nós sabemos, quando ela é pequena, ela tem uma dependência dos pais. Certo? Aí, por último, depois dessas 3 leis, vem a Lei Áurea, na qual vai libertar e acabar totalmente com a escravidão no Brasil, que vai ser assinada pela princesa Isabel, tá? Ela vai ser, no início, vai ser chamada de Redentora, né? A princesa, a futura imperatriz, a Redentora, eu acho que ela seria conhecida, se acaso ela tivesse sido coroada imperatriz, que ela não chegou a ser. Ela estava... Aí vem a pergunta: por que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea e não o imperador Dom Pedro II, ele que tinha que assinar essa lei? Mas na realidade, Dom Pedro II estava fazendo um tratamento, né, nos Estados Unidos, e a princesa Isabel, como princesa, estava no lugar do pai dela, né, governando, então aí ela vai assinar a Lei Áurea por isso. Princesa regente, lembrei a palavra que eu queria falar. Estava como princesa regente, então ela que vai assinar a Lei Áurea
chamada assim porque a pena que ela assinou era toda de ouro, então é chamada de Lei Áurea, tá bom? E assim acaba a escravidão no Brasil a partir de 13 de maio de 1888, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa aqui falando sobre o governo. Não. Acabou aqui. Tem algumas questões aqui que a gente vai falar da queda do Império, por exemplo, as questões militares, porque assim que acaba a Guerra do Paraguai, o Exército Brasileiro começa a se organizar, tá? E vai ser o Exército Brasileiro que vai dar o golpe militar em cima de Dom Pedro II. Outra coisa é a questão religiosa, porque Dom Pedro II ele era maçom, tá? E no Nordeste brasileiro, alguns padres começam a falar mal dos maçons, falando que vai excomungar os caras, e Dom Pedro II manda prender eles, e aí Dom Pedro II vai ter problemas com o Papa da época. Outra coisa vai ser a questão da abolição. Quando liberta os escravos, quem não vai gostar é a oligarquia cafeeira. Ele já sabia que a libertação do escravo iria acontecer. Mas aí eles falam assim, Dom Pedro, se você libertar os escravos, você tem que nos indenizar pelos escravos. Só que os escravos são libertos, mas a oligarquia não é a oligarquia cafeeira da época, não vai ser indenizada. Então esses três pilares que mantinham o império vai cair. E caindo, o império cai junto. Tanto é que no dia 14 de novembro de 1889, certo? Tem a última festa, eu ia falar festa, né? O último baile do Império, que vai ser feito ali na Ilha Fiscal, que existe, está lá até hoje, tá? A Ilha Fiscal, e lá que é feito o último baile. Dom Pedro II chega é um dos que chega por último, e quando ele chega a tropeçar, e o pessoal compara ele, aí ele fala, o imperador pode tropeçar, mas o império nunca vai cair. E o império cai no dia seguinte, no 15 de novembro de 1889. Tá bom? Então assim termina nossa período aí do nosso amigo Dom Pedro II. Não esquecendo aí de fazer os exercícios da página do 283 até a página 285. Como a gente falou aqui da libertação dos escravos, tá? Vocês podem também fazer os exercícios aí da página 291 até a página 294. Podem fazer esses exercícios aí, tá? Eu sei que não vai dar tempo de fazer todo ele, apesar de ser múltipla escolha, tá? Mas não dando tempo, não tem problema, vou dar o gabarito depois para vocês lá no Zoom, não esquece de ir pro Zoom, tá? E a gente se vê por lá. Pessoal, um abraço e até a próxima videoaula. Tchau!